Bom dia. Bom dia. Tá feliz, Maicon? Tá feliz, Su? Primeira vez que a Su vem na igreja depois do parto. Nós estamos muito felizes, Su. Mariana é muito amada por nós. Estamos muito felizes. Pela Su e pela Mariana, nós estamos, e pela Sofia. A ânsia de excluir o cara, né? Então depois vocês podem bater foto ali, tietar, né? Estamos muito alegres pelo que Deus tem feito. Que dia ficou então a dedicação dos bebês, Maicon? Dia 17 de setembro, no segundo culto, tá? O melhor, né? O melhor do que o nosso aqui, tá bom? Ele fala isso para todos, tô brincando. Mas vai ser no segundo culto, então dia 17 às 11h30, a dedicação dos bebês. Venha e vai ser muito legal, muito feliz. Vou falar em bebê, a gente lembra família, né? Lembra criança. Estava me lembrando esses dias aí como é que era a minha infância. Vivia aí, não era tão perigoso como era hoje. Hoje, no meu tempo, o cara fala no meu tempo, acabou a vida, né, Maicon? Mas no meu tempo, cara, era um pouquinho mais tranquilo, assim, né? Me lembro uma vez, estava chovendo muito, e eu fui dormir na casa da minha avó, e eu não andava de Kombi, né, Maicon? Entende? Não andava de Kombi escolar, como algumas pessoas terríveis aqui da igreja dizem isso. Eu nunca andei de Kombi escolar, né? Então eu ia a pé para o colégio, estudava escola pública, e eu tinha uma raiva, eu tinha uma gana no meu coração, uma tristeza, eu precisava de uma cura na minha alma, sabe? Tem que ir naqueles eventos bem neopentecostais, assim, com a Neuza Itioca, e ela arrancar essa mágoa do meu coração. Eu quero confessar isso, eu tenho uma mágoa na minha mãe muito grande. Por quê, gente? Por quê? Chovendo, chuva! Eu sempre estudei de manhã, Carol. Minha mãe dizia assim, estudar de tarde é coisa de vagabundo. Tu não é vagabundo. Tipo, ela criava umas leis assim, Marco. E aquela, tipo, a cabeça, você ainda conhece minha mãe, eu amo minha mãe. Mas minha mãe cria umas regras na cabeça dela e Tipo, como tem uma do molho lá. Se não fritar a cebola antes, a mulher é relaxada. Tipo, é na cabeça dela, assim. Só que assim, Cauê, quando tu tá vivendo imerso nesse mundo, a minha mãe era tipo a Coreia do Norte. Eu tava vivendo naquele mundo ali e eu achava que o mundo todo fazia a comida do jeito que ela fazia, tudo. E quando ela vê alguém fazendo a comida de um outro jeito, ela dá um troço nela, assim. Então, na cabeça da minha mãe é isso. Tipo, eu cresci ouvindo um exemplo assim, a C&A é horrível, a Renner é boa. Tipo assim. Eu demorei, assim, pra entrar numa loja C&A, assim, sabe? E parece que a qualquer momento a minha mãe me dá um tapa, assim, sabe? E minha mãe, ela tem umas regras na cabeça dela, assim, tipo, é muito isso, assim. Isso é ruim, isso não presta, isso é horrível. Quem faz isso é um podre, entendeu? E acabou. Então ela tem isso, tem que estar de manhã, não tem que ter escola de tarde, é de manhã. Tem que levantar de manhã, porque a vida tu vai ter que levantar de manhã, não sei o que, e deu. E é assim, e eu a vida toda assim. Primeiro, na minha época não era ensino médio, não. Primeiro e segundo grau, é de manhã, negão, de manhã. Todas as dias, nunca estudei de tarde. Só quando eu comecei a trabalhar de manhã. Daí... Mas assim, então levantava 6 e poucas, 7 horas, a minha mãe botava, era pequeno, a minha mãe botava o quê? 2 meias, chovendo, chuva, frio, minuano, ventando aqui em Porto Alegre. 2 meias, um tênis, uma calça de moletom. Não é que nem alguns irmãos aqui que usam meia calça no inverno por baixo das calças. Se eu contar, gente...
Daí assim, uma calça de moletom, uma calça de brim, né? Jeans. Quem fala jeans? Jeans é coisa de filme. Tu não tá num filme. Fala brim. Você fala brim. Aí jeans. Quem fala jeans é a mesma tipo de gente que fala Twitter. Ou é Twitter? YouTube. Que YouTube, rapaz? YouTube. Daí tá, usava calça de brim. A parte de cima, camiseta, moletom, blusão de lã, japona. É japona. E não é geleia, é chimia. Repete, chimia. Aí eu comi um pão com chimia e uma capa de chuva por cima. E um guarda-chuva, uma mochila impermeável e vai, negão. Tinha quase 40 alunos. Eu chegava na turma, tinha eu e mais 5. Os 5 chegaram de carro ali. E tinha um ódio da minha mãe. Eu disse, minha mãe não tem coração, cara. Minha mãe não tem coração. Não tem. E tu sabe o que é? Nunca eu ouvi da minha mãe. Não, tu pode ficar em casa porque hoje tá demais. Nunca, Michael. Nunca ouvi isso. Minha mãe nunca disse isso pra mim. Tá chovendo demais hoje, né, filho? Fica em casa, Jared. Nunca, Michael. Isso, passando anos e anos, vai trazendo uma angústia no coração da gente. Já não basta que eu era aluno da Maria do Rosário no segunda série, cara. Que droga, né? Sim, ela era minha professora. É terrível. E aí, foi isso. Até que um dia, eu fui dormir na casa da minha avó. Daí, vó é diferente, vó é mãe com açúcar. Aí, mal um garoto, minha avó, não, tu não vai para o colégio, tá muito frio. Acordei de manhã cedo, assim. Acordei de manhã cedo, que nem um louco, assim. Aí a avó, fica aqui, meu filho, fica aqui. Daí ela botou ali um... Eu ficava num sofá e a minha prima ficava no outro sofá. E ela ligou a TV, assim. Ligou ali, botou no 12. Que Globo? Ninguém vê Globo. A gente vê o 12. Liga no 12. Para de falar, eu via Globo. Que Globo? Tu ligava no 12. Tinha o 12. Daí tava dando a Xuxa ali. Que droga, meu. Sem noção, a Xuxa sem noção total, né? Aí tinha os desenhos, porque não tinha um canal de desenho. Cartoon Network. Cara, morre, cara, se tu viu o cara... Não, tinha o horário do desenho. E daí eu tava vendo o He-Man. O He-Man com cabelo assim, furioso. Tá ligado? Queria ter o cabelo do He-Man, uns mullet furioso. Década de 80, assim, um mulletzão furioso. Estãozinho chororó bombando. E aí eu tô ali. E a minha avó pegava e trazia Nescau. Nem achocolatado. Nescau. Ela trazia um Nescau pra mim ali. Meu filho. E a bolacha Maria. Ela passava uma manteiga no meio da bolacha ali. Come isso aí. E eu comi que nem louco. Do nada, quando tá começando o JA, uma pessoa bate na porta. Na porta da casa da minha avó. E daí a minha avó abre a porta, é minha mãe. E a minha mãe vem correndo e me abraça, chora. E a minha mãe está desesperada chorando. Deus meu, o que aconteceu? Eu pensei comigo dentro. Assim. Morreu alguém. Eu estou com câncer. Alguma coisa aconteceu. Aí ela contou que ela foi me buscar no colégio aquele dia. Nunca tinha ido. Daquele dia ela foi me buscar. E daí ela chegou no colégio. Teve uma guria. Nunca vou me esquecer. A Cássia disse... Olha, Isabel, eu vi ele brigando com os guris ali, porque às vezes a gente me engalfinhava com os caras. Eu vi ele brigando com os guris ali, e ele, depois eu vi um monte de guri correndo atrás dele, eu vi ele fugindo. Imagina, velho. Aí minha mãe se apavorou. Aí minha mãe me procurou por todo o bairro. Negão, e aqui o Partenon tem 50 mil habitantes. Isso que é maior que muita cidade, é maior que Smallville. Quem viu Smallville sabe que é 46 mil, né? Esquece isso aí. Acontece que a minha mãe me procurou por tudo e ela não me achou. Daí ela, não, vou lá na minha mãe, no caso da minha avó, né? Chegou lá, eu tava lá. Daí ela chorou. Ela disse, meu filho, eu tinha que te encontrar.
Eu não sei vocês, assim. Alguém já perdeu o filho aqui no shopping? Já viu alguém que perdeu o filho no shopping? A Thalita, já viu? Já viu, João? A Thalita, tinha uma mãe que perdeu o filho no shopping, a Thalita encontrou o guri. É um guri, né, amor? E a Thalita chegou, a Thalita muito delicada com as crianças. A Thalita chegou na criança assim, vão te roubar. E tu nunca mais vai ver a tua mãe. E a mulher desesperada, a mulher chorando, tremendo, assim. A mulher falava com a criança assim, que a criança não obedecia. A Thalita pegou firme o guri assim, obedece a tua mãe. Daí quando o guri foi fazer, a Thalita fez assim. Acho que até hoje ele está obedecendo a mãe dele. Porque ele acha que a Thalita vai aparecer de algum lugar. Acontece que é desesperador perder uma criança. É menos desesperador, mas também é desesperador perder a chave do carro. Já perdeu, Marco? E tu botou a culpa na Suna. Se o teu marido ainda não botou a culpa em ti de alguma coisa, é porque tu tem menos de um ano de casado. Mulher que tem mais de um ano de casado, o homem já... É natural do Adão. É natural da gente. É natural. Pô, mas cadê o negócio? A mulher não tem culpa daquilo. E o cara, pô, eu larguei aqui, não sei o quê, deixei aqui. E o cara procura desesperado. Outra coisa que é terrível também é o homem quando está procurando cueca. Já procurou cueca? Ah, eu não uso, pastor. Ah, vai plantar batata, seu fedorento. Quem usa? Cadê? Quem não usa é relaxado. Cadê a cueca, Thalita? Aí a Thalita vem assim, e daí ela pega assim, e a cueca se materializa dentro da mão dela. Ela faz, tá aqui. Estava aqui na tua frente, não pode. Não pode aquilo estar na minha frente o tempo todo. Eu tô assim. Cadê a Bíblia, Thalita? Cadê a Bíblia, Thalita? E a Thalita tem uma visão de raio-x, que ela está na cozinha e ela diz, na terceira gaveta, sul, leste, norte, tu vira a chave ao terceiro. Ela vê, cara, ela vê pela parede as coisas assim. E ela tá vendo, deu olho assim, ai, tá aqui mesmo. Procurar essas coisas é desesperador. Controle remoto. Vai começar o jogo, o cara vai procurar o controle remoto. Imagina. Não, tá louco. Tem como fazer isso. Hoje dá, né? Tinha esquecido. A grande questão é que nós procuramos desesperadoramente aquilo que a gente ama. Aquilo que a gente tem paixão, amor. Aquilo que é importante pra gente. E Jesus sabia que nós passaríamos por isso. Jesus sabia que nós teríamos problemas em perder as coisas. E é com base nisso que eu quero que vocês estejam comigo fincados em Lucas capítulo 15 hoje. Porque em Lucas capítulo 15, Jesus vai contar 3 parábolas. E eu acho... Olha, eu quero dizer que o evangelho de Lucas é o meu evangelho. Eu amo João, para mim, para ler em casa, para mim. Fantástico meditar sobre a Trindade, tudo. Mas Lucas é o evangelho dos perdidos. Então, Lucas é o meu preferido, meu predileto. Tá bom? Um dia ainda pregaremos Lucas nessa igreja aqui. Lucas capítulo 15, verso 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola: qual de vós, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo, e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos, e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Agora é o filho pródigo. Verso 11. Disse mais. Jesus diz mais. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu os seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço juntando todas as coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, se colocou a serviço de um dos cidadãos do país. E este o mandou para os seus campos para cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, o pai interrompe ele: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu: Teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Os fariseus estão indignados, porque Jesus come com pecadores. Abre o capítulo 15, Lucas está falando isso. Os fariseus estão irritadíssimos. A questão, olha aqui para mim, se Jesus não comesse com pecadores, Jesus não comeria com ninguém. Jesus, se não comesse e sentasse com pecadores, Jesus não se sentaria e não comeria com ninguém. A questão é que os fariseus não se consideravam pecadores. Os fariseus achavam que eles não tinham pecado ou que eles eram superiores àqueles caras dali. Jesus come com pecadores, gente que sabe que é pecadora. E isso irrita os fariseus aqui no capítulo 15 de Lucas. O que eu disse para outra igreja que eu pastoreio uma outra igreja, minha esposa, minha igrejinha, eu disse para a Thalita, a gente terminou de ler Lucas, eu falei para ela o seguinte: olha, para nós tirarmos o melhor de Lucas, a gente tem que entender que quando o Lucas está falando do endemoniado, está falando da gente. Quando o Lucas está falando do cego, está falando da gente. Quando o Lucas está falando do fariseu, está falando da gente. Quando o Lucas está falando dos doentes, está falando da gente. Quando o Lucas fala do paralítico, está falando da gente. Quando o Lucas fala da mulher do fluxo de sangue, está falando da gente. Quando o Lucas está falando ali no texto sobre Jairo desesperado, o texto está falando sobre a gente. Nós somos a ovelha perdida, nós somos a dracma perdida e o filho perdido. Nós somos os leprosos que não voltam para agradecer. A gente tem que entender. Vou dar um exemplo aqui. Sabe o texto do fariseu e do publicano? Estão no templo orando. Aí o pecador está: sou pecador, Senhor. Tem misericórdia de mim.
Aí o fariseu faz o quê? Como é que ele ora, o fariseu? Vocês se lembram, né? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Vocês se lembram disso? Quando a gente lê esse texto, a gente na nossa cabeça, a gente é quem? A gente é o publicano, né? Não, eu sou humilde diante de Deus. Esses fariseus aí. A questão é que se a gente não lê a Escritura contra a gente não vai extrair o melhor dela. Vou dar um exemplo. Tem o texto ali em Atos de Sérgio Paulo e o mago que quer comprar o poder de Deus, quer ter o poder de Deus. Em Atos dos Apóstolos. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa que a gente é quem? O Sérgio Paulo ali, né? Não, ele se converteu aqui, eu sou assim. Não, cara, a gente é o mago ali no texto. O texto está sempre mostrando para a gente os quebrados do texto bíblico, nós temos que entender que é de nós que a Bíblia está falando. Teve um pastor que pregou isso, me falaram essa semana, teve um pastor que pregou isso, ele pregou o evangelho, e ele falou, você não pode ser o fariseu, não pode ficar, porque o fariseu é você, mas você não pode agir assim. Aí vamos orar para despedir o culto, irmão. Aí o irmão se levantou assim, Senhor, obrigado porque eu não sou o fariseu. Obrigado que eu não sou como o fariseu, Senhor. Você não entendeu? Entendeu, mas não entendeu. Então você tem que entender isso, que o texto está falando da gente. Outra coisa, quando Jesus apresenta essa parábola, Jesus primeiro apresenta pastores que cuidam de ovelhas. Depois Jesus apresenta uma mulher que perdeu uma moeda dentro de casa. E depois Jesus apresenta um pai que um filho foi embora. Provavelmente, os fariseus, no primeiro momento, não se identificaram com essa história. Por quê? Porque pastores eram uma profissão indigna para os fariseus. Eles consideravam pastores de ovelhas uma profissão de segunda classe, algo um pouco impuro. Então, eles não se identificaram ali naquele momento. Quando fala da mulher que perdeu a moeda, eles também não se identificaram, porque eles não se identificavam com mulheres. Os fariseus nem tocavam nas mulheres, Jennifer. Eles não cumprimentavam, não tocavam a mão de uma mulher, porque ela poderia estar menstruada e ele ficaria impuro. Não havia contato. E eles também não se identificam com o pai do texto, que o filho vai embora. Eles não se identificam com isso porque eles achavam muito indigno um homem de idade correr ao encontro do filho, beijar o filho. Quando o filho mais velho está irritado, ele sai e dá satisfação para o filho. Outra coisa que o texto está mostrando para a gente aqui é que Jesus está falando sobre 3 tipos de perdidos: a ovelha, a dracma e o filho. Outra coisa que fica claro aqui também é que o valor do perdido vai aumentando conforme Jesus vai falando as parábolas. No primeiro momento, é uma ovelha de 100 que se perde. Depois, é uma moeda de 10. Depois, é um filho de 2. O valor vai aumentando. Vai mostrando a raridade daquilo. Não é a raridade do Anderson Freire. Tá bom? Não é. Não é. O Liscano se alegra porque ele tem isso no MP3 dele. Fica ouvindo na tua casa e chora na tua casa. Fica ouvindo, tu ouve Sabor de Mel lá. Sai, eu sei que tu ouve. Tô brincando. Não tô brincando, não. Então, assim, a primeira coisa que eu quero que você entenda desse texto, porque esse texto não é só para a época dos fariseus. Esse texto é para nós hoje, isso é a palavra de Deus. Lucas capítulo 15 é para a gente. A primeira coisa que eu quero que você durma pensando, que você durma degustando, que você durma tatuando isso no teu coração, é: Jesus procura você. Jesus procurou você. Jesus foi atrás de você. Verso 4, a Bíblia diz, no capítulo 15: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixará as 99 no campo e vai atrás da que se perdeu? Verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? Verso 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Deus é representado nesse texto como o pastor que busca, como a mulher que procura e como o pai que recebe.
Deus é representado nesse texto como o pastor que busca, como a mulher que procura e como o pai que recebe. Jesus está nos revelando Deus, e isso aqui é algo violento. Jesus nos mostra que o Pai não é somente todo-poderoso, ele é Pai também. O problema é que os fariseus tinham uma noção elevada de Deus, uma visão transcendente de Deus, mas Deus não é só transcendente, ele também é imanente. Ele não só é o alto e sublime, mas ele também está com o contrito, com o quebrado de coração e de espírito. Deus não é somente o Deus dos altos céus, o Criador de todas as coisas, mas não, ele também é o Senhor que entra, que ama, que busca, que procura, que persegue, que encontra. O que Jesus está nos revelando aqui é que Deus é esse Pai que beija o Filho quando o vê vindo de longe. Dá a ideia que o pai, Tailã, nunca saiu daquela sacada, que quando o filho saiu, o coração dele foi junto com o filho. E isso, meu velho, é escandaloso para os judeus. Eles têm a visão elevada de Deus, mas eles não conseguem se apropriar de um Deus que possui afeições. Jesus nos revela que Deus busca de forma meticulosa os perdidos. Como que a mulher buscou aquela dracma, aquela moeda que caiu? De forma meticulosa. Cara, se provavelmente em 94, 93, um pouco antes, talvez, por aí, 92, 93, a minha mãe, que é pecadora, eu que sou pecador, a minha mãe me buscou de forma desesperada no bairro. Se o texto está mostrando aqui que a mulher busca a sua moeda de forma meticulosa, ela pega uma candeia tem uma luz fraquinha, cara, tá? Um lampião com uma luz fraquinha. Imagina aquelas lanternas Rayovac vagabunda que tu tem lá e acha que tu é o máximo lá, que tu tem aquele teu canivete todo enferrujado e tu acha que tu vai, não, isso aqui tá pronto para o apocalipse zumbi, entendeu? Sabe essas lanterna do demônio que não ilumina nada. É isso. E a mulher procura essa moeda de forma meticulosa. Jesus está nos mostrando que Deus é um Deus que nos procura de forma meticulosa no meio das angústias e tristezas dessa vida. O Pai está nos buscando, está nos procurando. A primeira parábola que Jesus mostra aqui é da ovelha. A gente pensa o que aqui? Eu sou ovelha porque eu sou bonitinho. Não, primeiro tem cara de demônio, tu é feio, só tua mulher te acha bonito e tua mãe, e elogio de tia não vale. Não vale. A questão é que, por que a Bíblia nos compara com ovelhas? A Bíblia compara a gente com ovelhas porque ovelhas são animais estúpidos, mais burros. Já viu? Já viu uma ovelha se limpar? Ovelha é um animal burro. Tá todo sujo. Um conhecido meu botou a ovelha, pendurou ela, amarrou ela, o pescoço dela numa corda e botou ela presa numa árvore. E quando ele voltou, tinha um barranco, a ovelha escorregou, caiu e morreu ali. Quando a Bíblia fala que nós somos ovelhas, nós somos esse animal estúpido que não sabe o caminho de volta, que não conhece e não sabe voltar para Deus. Nós precisamos que o pastor Jesus vá atrás de nós. Nós precisamos que Deus nos busque no meio das angústias, no meio de todos os embrólios do dia a dia da vida. Nós somos essa ovelha. Jesus vai atrás das suas ovelhas. E o texto diz, e quando ele encontra essa ovelha, ele coloca a ovelha, no lombo, aqui nos ombros, ela de tiracolo aqui, e ele vai caminhando com ela. Por quê? Porque a ovelha é estúpida e ela precisa conhecer o pastor, sentir o cheiro do pastor. Alguns vão dizer que
provavelmente o pastor quebra uma pata da ovelha, para que ela fique dependente do pastor. Jesus mostra que nosso Deus é amoroso, é cuidadoso, vai atrás de nós, nos busca. Às vezes a gente passa por uma angústia terrível na vida. Sabe o que é isso, meu irmão? É Jesus quebrando a tua patinha, para tu acostumar com o cheiro dele. É Jesus quebrando a tua patinha. Dói, tira um pouco da tua independência, mas faz com que você fique aos pés de Jesus. Porque ele sabe que se ele não estiver por perto, os lobos nos destroem. Outra coisa que fica claro aqui, esses 3 perdidos que o texto nos mostra, primeiro é a ovelha. Então, a ovelha até tem uma consciência que está perdido. Só que a ovelha não tem como voltar, ela é um animal estúpido, ela é que nem um gato. Um gato, tu vai no Japão, tu larga o gato no Japão, dá 2 dias o gato está na tua casa de novo. Não tem, cara. Eu não vou, eu tô me mudando. Então eu não vou poder ficar... Sabe essas pessoas demoniadas que botam os bichos fora, assim? Daí, não, eu vou botar meu gato fora. Gato é muito tripo, é disso aí, meu. Aí o cara vai lá, o cara viaja 500 quilômetros, o cara larga o gato. É que o gato ele tem um portal, ele entra num portal, assim. Aí tu chega em casa, o gato tá lá te olhando, assim, tipo um gato maldito. Tá louco, rapaz. Então, ovelha não é que nem um gato. A ovelha não volta para casa. E ela não pode ser conduzida por qualquer um. Porque ela precisa ser conduzida pelo pastor, pelo dono dela. Então Jesus está revelando que essas ovelhas precisam de um pastor. E o pastor é Deus. O nosso Senhor é aquele que vai atrás de nós. O nosso Senhor é aquele que nos procura. O nosso Senhor é aquele que vai, que investe, que nos acha e que nos bota nos seus ombros. Que bota a gente nos seus lombos. No meio das angústias, no meio da escuridão da vida. Imagina agora, uma ovelha perdida no escuro. Imagina. Cai à noite. O pastor tem que ir lá e tem que pegar ela. Assim é o Senhor. Assim é o bendito Senhor. Mas Jesus revela também, tem um filho aqui na parábola, que o pai está esperando o filho que se perdeu. Mostrar Deus dessa forma escandaliza os judeus. Mostrar Deus como um pai que espera o seu filho leva ao escândalo. Os fariseus ficam indignados com isso. Quais são as características do filho? O filho é diferente. O filho ele tem consciência que ele está perdido. Diferente da ovelha, o filho sabe voltar para casa. E diferente da ovelha, ele pode voltar para casa por conta própria. Porém, o texto nos mostra também o que chama mais a minha atenção, é a moeda perdida. Ela é diferente. Porque o filho foi embora, a ovelha se perdeu, mas a moeda está perdida dentro de casa. A moeda está perdida dentro de casa. E tem um porquê Jesus mostrar isso. Jesus está mostrando que os fariseus estavam perdidos dentro de casa, no meio do serviço religioso, no meio do culto, no meio das músicas, no meio das pregações, no meio da comunhão, no meio da ceia, no meio de tudo. Eles estão em casa, mas eles estão perdidos. Como muitos aqui hoje de manhã. Como muitos aqui. Você conhece Jesus. Você sabe do Evangelho. Você tem comunhão com os irmãos. Você sabe como começa, como explica. Mas você sabe lá dentro que você está perdido. Que você está perdido. Você fala de Deus, você canta sobre Deus, você vê Deus fazendo em A, você vê Deus fazendo em B, você vê Deus fazendo em C, mas a tua vida parece que você já não tem mais prazer pessoal em Deus. Você e Deus, você já não tem mais esse prazer pessoal em Deus, você está perdido na casa.
Você está dentro de casa e está perdido. A dracma, o triste da dracma é diferente da ovelha, é diferente do filho, é que ela não tem consciência que ela está perdida. Ela não tem consciência. Outra coisa é que a dracma não sabe o que está acontecendo. E o triste dessa moeda é que ela pode ser levada para qualquer lugar. Se vier uma outra pessoa que não seja o pai, pode levar ela. Se vier uma outra pessoa que não seja o pastor, pode levar ela. Ela está perdida dentro de casa. Quem você é aqui essa manhã? Onde você está? Quem você é nesse texto? Ou quem você já foi? Qual é a tua história? Seja sincero diante de Jesus aqui. Você está dentro aqui, mas você se sente perdido. Você ouve falar sobre missão, você ouve falar sobre o evangelho, você ouve falar sobre tudo, mas a sua vida está perdida. Você ouve, você conhece, você sabe, você está vendo tudo isso. Mas algo mudou. A tua vida hoje está perdida. A boa notícia para pessoas que estão perdidas como a dracma é que o texto diz que a mulher procurou insistentemente a dracma. A mulher procura insistentemente aquela moeda. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Você vale muito para Deus. Ah, Jackson, isso aí é antropocentrismo. Pare, eu sou totalmente depravado. Sim, você é um totalmente depravado que vale muito para Deus. O apóstolo Pedro, gente, ele diz que Jesus nos comprou com um sangue precioso, mais valioso do que prata, mais valioso do que ouro. Porque Jesus nos valorizou, a gente tem valor. Você não tem valor, porque você é valioso. Não, você é um chulezento. Não é nada. Mas Jesus botou valor em você, agora você vale. Jesus botou valor em você. Então você tem valor. Então, da mesma forma que essa moeda, essa dracma, era em torno de um valor de um dia de trabalho. Da mesma forma que isso era muito valioso para essa mulher, isso podia ser o valor do dote dela. Isso era algo muito valioso para ela e ela tinha que achar. Os filhos de Deus são valiosos para Deus. E Ele procura, e Ele persegue. Uma forma de Deus procurar e buscar os seus filhos é no meio das angústias da vida. As angústias nos comprimem em direção a Deus. As angústias nos empurram para Deus. O que é isso que está acontecendo comigo, Senhor? É o Pai que está te procurando. É o Pai que está te buscando. É o Pai que está te impulsionando para Ele. Então, em primeiro lugar, você tem que dormir pensando nisso. Entendeu, Maico? Em primeiro lugar, é que Jesus procura a gente. Em segundo lugar, que você tem que dormir pensando, é que Jesus perdoa você. Jesus perdoa você. Verso 7. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Verso 10. Eu vos digo, assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 21 ao verso 24. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Essa história linda aqui, ela mostra uma exigência de Deus. A exigência é o arrependimento. A gente pode, às vezes, na bondade desses textos, perder de vista isso. Verso 7 comigo aqui, cabeção. Vamos lá. Digo-vos que no céu haverá mais alegria pelo quê?
Por um pecador que faz o quê? Você precisa se arrepender. Você pode estar quebrado aqui essa manhã. Você pode estar destruído aqui essa manhã. Mas o Evangelho chama os quebrados também ao arrependimento. Os quebrados, aqueles que estão angustiados. Eu só queria um abraço do Senhor. O Senhor te abraça. Mas Ele também te abraça te chamando ao arrependimento. Se arrependa do seu pecado. Se arrependa das suas mazelas. Arrependimento é quando eu viro as costas para o pecado. Fé é quando eu viro em direção ao Senhor Jesus. Descompactando aqui. O que é arrependimento, Jack? A gente pode mostrar 3 características do arrependimento. A primeira é a confissão. Quem está arrependido, confessa. Abre a boca. A pessoa fala. Pecou contra Deus? Confessa. Fala para Deus. Pecou contra o teu pai? Faz como esse cara aqui. Confessa para o teu pai que tu pecou contra o teu pai. Verbaliza. Diga. Fale. Pecou contra o teu irmão? É algo que está destruindo a vida dele? Confessa para ele. Pede perdão para o teu irmão. Abre o peito. Fala. Fala o que está acontecendo. Tiago diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Ou seja, não vou chegar aqui agora e pedir, Levi, abre tua vida aqui, o Levi vai contar para todo mundo aqui. A questão é que o Levi, quando estiver quebrado pelo pecado, ele vai buscar ajuda em um irmão maduro. Às vezes esse cara é o pastor, mas não há necessidade de ser, pode ser outro irmão maduro da igreja. Confesse seu pecado. Confesse, abra o coração e confesse seu pecado. A segunda coisa é contrição. Você não somente verbaliza, você tem que passar por uma contrição. É impossível você se arrepender do seu pecado e isso não gerar tristeza dentro do teu coração. Faz muito bem aqui essa manhã se você chorar diante de Deus. Fará muito bem para a tua alma se você lamentar pelo seu pecado aqui essa manhã. Não vai te fazer mal, vai te fazer bem. Se isso gerar dor nas entranhas da tua alma e você saber que você muitas vezes está perdido, em primeiro lugar a culpa é sua. Você precisa confessar isso para Deus. Você precisa se arrepender desse pecado. Existe alegria por um pecador que se arrepende. Em primeiro lugar, então, confissão. Segundo, contrição. E terceiro, mudança. Precisa haver mudança. Precisa haver transformação na sua vida. Precisa haver metanoia. Precisa haver uma mudança de mente. Precisa haver uma transformação. A razão dessas parábolas é mostrar a nossa necessidade urgente de arrependimento. E mostrar também que Deus está pronto a perdoar. Você tem que entender isso. Deus está pronto a perdoar. A boa notícia nesse texto aqui, essa manhã, é que Deus tem prazer em perdoar. É que Deus tem prazer em perdoar. Escuta aqui isso aqui. Nós falamos coisas muitas vezes e fazemos coisas muitas vezes que nós não concordamos. Por que isso, Jack? Porque nós somos hipócritas. Sempre que você falar algo que você não é, você está sendo hipócrita. A diferença é que todos os atos de Deus revelam a pessoa de Deus. Deus não é hipócrita. Logo, se Ele perdoa, é porque sua natureza, a sua essência é perdoadora. Isso é fantástico. O ser de Deus tem prazer em perdoar pecadores. Você pode chegar com confiança diante do Senhor aqui essa manhã, pedir perdão, e você pode ter confiança que Ele vai perdoar você. Ele tem prazer nisso. Isso dá prazer em Deus. Outra coisa, do verso 22 aqui, quando o pai diz assim, peguem a melhor roupa. Pega a melhor roupa. Craig Kinner vai dizer que isso aqui é a roupa do próprio pai. Que a melhor roupa ali era do Senhor, era do dono do local.
O pai está dando a própria roupa para o filho. O pai está dizendo assim, eu não estou te recebendo aqui, cara, como um empregado, bota uma sandália. Somente os escravos andam de pé descalço aqui na nossa terra. Os filhos, quem é da família usa sandália. Bota esse anel, tu é nosso. Tu é nosso. Está mostrando a natureza perdoadora de Deus. Você tem que ir para casa pensando nisso. Você é pecador, sim. O pecado ofende o Senhor, sim. Teu pecado ofende a Deus. Quando você pensa que você não tem tanto pecado, isso é um pecado terrível. Isso ofende a Deus. A boa notícia é que Deus tem prazer em perdoar. E eu pergunto para você aqui essa manhã, o que luta, o que coopera dentro de você para que você não se arrependa? Você não vai conseguir sozinho. Você precisa se render. Tem uma boa notícia para você aqui essa manhã. Existe graça abundante de Deus para você, dispensada para você aqui essa manhã. Graça, favor não merecido. Existe favor que você não merece, mas está disponível para você, porque Deus é perdoador. Então, em primeiro lugar, você tem que dormir pensando nisso hoje, que Jesus procura você, que Jesus busca você. Em segundo, que Jesus perdoa você. Em terceiro e último, que Jesus se alegra por você. Verso 6. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz, alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. O que é que o cara que busca a ovelha, o pastor, ele busca a ovelha, ele reúne os amigos, ele diz, se alegrem comigo, fiquem alegres comigo, porque eu achei minha ovelha. Aí no verso 7, Jesus diz que vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Existe alegria em Deus. Verso 9. E quando a encontra, agora a mulher aqui encontrando a dracma, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Aí Jesus diz de novo, que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 23. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. As três histórias têm um desfecho igual, alegria. Você tem que entender isso, olha aqui para mim. Deus se alegra em você. Alguém diz assim, não, como assim? Eu sou pecador. Isso também está me soando um antropocentrismo, Jackson. Está falando, não. Presta atenção. O pai diz do filho quando o filho está sendo batizado, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, quem eu me alegro. Quem eu me alegro, tenho prazer. O texto de João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo estava com, e o verbo era... O termo no grego ali, ele dá a ideia de estar face a face. Estava com Deus. Estava face a face. Eu falei isso na catequese aqui. Quando a gente tem prazer numa pessoa, a gente quer estar perto dela. Tem horas que eu pego a minha mulher, eu boto a cara dela colada na minha cara, porque eu amo a minha mulher. A gente tinha uma criança, amiga minha, da Thalita, filha de um casal de amigos nossos. Quando ela nasceu, nós pegava a cara daquela guria, nós botava a cara na nossa cara, e ela ficava com os olhão de bolito olhando a gente, assim. Que coisa mais linda, pegar uma criança e ficar perto da criança. Quem é casado, ficar perto da sua esposa. Está mostrando o relacionamento de Deus, pai com o filho. O pai ama o filho. Mas agora, Paulo vai dizer que nós estamos em Cristo. Logo, o amor perfeito que o pai tem pelo filho, pelo fato de estarmos agora no filho, o pai tem por nós. Agora, a tua vida é imperfeita, mas agora por causa de Jesus, ela causa alegria em Deus. Não é pelas tuas obras. Não é porque você é bom. Você continua sendo esse chulezento do demônio. Mas Deus é bom. E em Cristo Ele se alegra em nós. O que o texto está mostrando para nós aqui também, é que arrependimento gera alegria em Deus. Muitos aqui querem, eu queria tanto alegrar Deus. Vou parar de falar palavrão, é bom. Vou ajudar as velhinhas a atravessar a rua, é bom. Vou ler a Bíblia 5 vezes por ano, muito legal.
A questão é que você vai gerar muito mais alegria em Deus se você se arrepender, cara. O que Jesus está mostrando aqui para nós, revelando, porque as parábolas é uma revelação de Deus. É que Deus se alegra com quem se arrepende. Uma outra coisa que está claro aqui, presta atenção, o que o pastor faz quando ele encontra a ovelha? Ele fica alegre, né, Marco? Mas não só ele, os amigos do pastor ficam alegres. Jesus está mostrando aqui, Karine, é uma crítica aos fariseus. Vocês não são amigos de Deus. Vocês não estão alegres com o que alegra Deus. Pecadores se convertendo alegram Deus. E os amigos, pode ver, quem é que se alegra com o pastor? Os amigos do pastor. Quem que se alegra com a mulher que acha a dracma? As amigas da mulher. Quem que se alegra com o pai que encontra o filho? Os servos do pai. Jesus está dizendo que os fariseus, eles não são amigos de Deus e nem servos de Deus, porque eles não se alegram com Deus. Eles não estão se alegrando com o que alegra Deus. Eu pergunto para você aqui essa manhã, você está alegre com novos convertidos? Isso alegra você? Vou dar um exemplo. Nós vamos ter um casamento agora da Linda e do William. E eu estou muito feliz. Isso tem que alegrar você. Isso tem que trazer alegria para você. Dia 25 de novembro. Por favor. Não gaste o dinheiro do meu aniversário para eles. Não, por favor. Eu faço aniversário um dia depois. Esses miseráveis marcaram o casamento um dia antes. E todo mundo vai pensar, aniversário do pastor é todo ano, casamento é só uma vez. Tá aqui meu presente. Não, faça isso. Outra coisa, quem nasce no dia 26 de novembro é uma treva. Cresci ouvindo Mateus. A tia tá sem dinheiro, tá? Mas mês que vem o escambau, rapaz. Minha tia tem que me dar uma casa hoje, de tanto presente que ela acumulou e não me deu. Mas tudo bem. Dia 25 de novembro, casamento deles. A igreja está convidada? Toda a igreja está convidada, né? Nós devemos estar juntos, nos alegrando, felizes, porque estão vindo para o evangelho, vão ser batizados, vão casar. O brocheiro, a mesma coisa, não está aqui hoje, porque o pai dele disse, ou tu vai na catequese, ou tu vai no culto. Nós temos que começar a orar. Eu quero visitar ele essa semana, quero levar algum outro irmão. Se nós pudéssemos ir com 2 famílias, para o pai dele ver, tem esse impacto visual, 2 casais. O senhor permite que o seu filho vá na igreja, tem esse impacto, por quê? Nós vamos batizar o brocheiro, cara. Você tem que se alegrar nisso, porque isso gera alegria em Deus. Isso causa alegria no Senhor. E eu quero ver o Senhor alegre. Por isso que nós temos que nos focar nos perdidos. Eu não sei, gente, Deus é imutável, Deus é transcendente, eu não sei, mas Jesus está me dizendo que eu posso gerar alegria em Deus. Não sei o que, é Jesus que está me falando isso aí. Eu quero ver Deus alegre. Eu sei que tudo isso vem dele, vem de suas mãos, vem dele. Ele é o criador, ele é o mantenedor, ele é o sustentador de todas as coisas. Mas eu quero participar disso tudo, porque Deus vai continuar sendo... Gente, olha aqui, Deus vai continuar sendo soberano. Olha só. Vamos... Eu estou com muita vontade essa semana ir na Cidade Baixa falar de Jesus. Vamos lá? Aí o cara vai dizer assim, não vou. Por quê? Porque Deus é soberano, cara. Deus não precisa. Tá, mas se eu for, ele vai deixar de ser soberano? Ele continua sendo soberano. Eu quero ver Deus, a soberania de Deus comigo indo. Não comigo parado. Deus é soberano para te enviar para o inferno também. Alguns não sabem o que deixa Deus alegre. Quero dizer uma coisa, Deus está feliz em amar. Deus é feliz em amar. Deus é feliz em salvar. Isso faz o coração de Deus feliz em perseguir e salvar, em achar, em cuidar. A natureza de Deus, isso revela quem Deus é. Deus tem prazer nisso. Jesus olha para as pessoas religiosas aqui nesse texto, é como se ele estivesse dizendo, vocês não fazem Deus feliz.
Porque vocês nunca se arrependem. Não é incrível isso? Deus não está feliz pelo teu desempenho. Deus não está feliz por tudo que você demonstrou essa semana, campeão. Ei, não! O que deixa feliz é quando você se rende diante de Deus. Ele é feliz quando somos honestos sobre quem nós somos. Deus é feliz quando nós somos honestos, quando nós... Senhor, esse cara aqui, ó, sou eu sou isso aqui, Senhor. Sou isso aqui. Quando nos arrependemos. E o que isso tem a ver com você? Se Deus tem prazer em perdoar, nós temos que ter prazer em perdoar uns aos outros também. Você quer ser perdoado e Deus vai te botar uma estrelinha na tua roupa. Ei, muito bom, isso aí. Ei, campeão, está certo? Feliz. Mas aí você é um estúpido. Você também precisa perdoar com alegria as pessoas. Eu sei que no primeiro momento é difícil. Mas você precisa se alegrar quando uma pessoa se arrepende e pede perdão para você. Você precisa disso. Nós devemos nos alegrar quando Deus está alegre. A religião, ela não tem boas notícias. Você imagina só. O fariseu chegando, Mariane, para a ovelha. Está suja, hein? E a ovelha, né, eu sei. Está perdida, hein? E a ovelha, né, eu sei. Tá, mas tu vai ficar desse jeito aí? Né, não sei. E a ovelha olha e pede ajuda. Me ajuda. Aí o fariseu diz, não, foi tu que fez isso. Resolve o teu problema. Resolve o problema que tu mesmo criou. Resolve o que você fez. Resolve toda essa desgraça que você fez. A boa notícia é que Jesus chega ali. Jesus olha a ovelha perdida. E Jesus diz assim, teu pastor chegou. O teu pastor, o teu cuidador, aquele que te ama, chegou. A ovelha é um animal estúpido, não tem como se limpar, não tem como se achar, não tem como se cuidar. Mas Jesus está presente, cuidando, amando, protegendo, nutrindo. O Senhor Jesus é diferente, Ele traz boas notícias. Ele está ali para perdoar. Ele perdoa, Ele cuida. Quantos de vocês estão aqui e não sentem a mesma coisa? Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou sair disso? Jesus vem e diz, eu estou aqui, eu vim te buscar, eu vim te levar para casa, eu vim te cuidar. Isso é uma boa notícia. Isso é o Evangelho. Você conhece Jesus? Jesus é o melhor pastor. Eu disse semana passada e repito. O Everton é limitado, o Rodrigo é limitado, eu sou limitado. Jesus não é. O teu pastor, nas últimas instâncias, é Jesus. Nós somos representações, como diz o Rafa, aqui pregando na Remadores, nós somos parábolas de Jesus. Só isso. Nós somos crianças tentando imitar um adulto. Sabe? Quando tu vê lá uma criança, botando a roupa do Batman, lá querendo ser o Batman, Jesus é o Batman. Daí a criança são os pastores da igreja. Somos nós. Nós temos limites. Nós temos debilidades. E vai acontecer momentos que nós não entenderemos você. Vai acontecer momentos que isso vai chegar num limite que nós não temos como passar, porque nós somos limitados. Mas eu quero apontar, eu quero que você veja aqui, que você contemple aqui, que Jesus é diferente. Que Jesus não é superior só aos falsos pastores. Escuta aqui. Jesus não é só superior aos falsos pastores. Jesus é superior até aos pastores dedicados. Não importa quão dedicado o pastor seja, Jesus é superior a ele. Jesus ama mais do que ele. Jesus cuida mais do que ele. Jesus se importa mais do que ele. Jesus é o teu pastor. Você precisa dormir pensando nisso. Eu pergunto para você aqui essa manhã, você se alegra em Deus? Você está alegre com que Deus se alegra? Você está alegre quando pecadores se arrependem? Você é um pecador que se arrepende? Você está envolvido em missões? Porque a grande questão aqui não é só Jesus
salvar você, mas é você saber que tem uma multidão que não é salva ainda e que precisa do evangelho e que precisa ser buscada também. E Jesus busca através de nós, que somos a igreja, o corpo de Cristo. Você se alegra com isso? O evangelho nos chama aqui essa manhã ao arrependimento. Ao arrependimento. Você é chamado ao arrependimento para abandonar o seu pecado, abandonar suas maldades, abandonar as suas mazelas, abandonar todo o apoio que você coloca em qualquer outra coisa que não seja Deus, em qualquer outra coisa que não seja Jesus, que você coloca suas esperanças, suas expectativas, todo falso Deus. Você é chamado aqui, essa manhã, ao arrependimento. Abandone isso. Confesse, tenha contrição por esse pecado e mude de vida. E creia e confie em Jesus, porque Jesus é todo perdoador. Jesus é perdoador. A natureza dele é perdoadora. Existe graça de Deus. E não somente ele morreu em nosso lugar, mas ele também viveu em nosso lugar. Ou seja, a vida dele, de alguém que nunca pecou, para um pecador aflito como eu, faz toda a diferença. No ano de 98, Jesus me buscou. No ano de 98. Em março, abril de 98. Era uma quinta-feira, fria, uma noite fria. E eu fui no discipulado para rir, para zombar, para esculachar de uma igreja. Chegando lá, eu me encontrei um homem pregando o evangelho de forma pura, verdadeira e com muito amor. Eu passei aquela aula rindo o tempo todo, fazendo perguntas para constranger, para dificultar. E eu não sei como explicar isso, mas na hora da oração, eu nasci de novo. Digamos que aqui eu estou, isso aqui é uma timeline, uma linha do tempo. Aqui eu estou zombando, rindo. Vamos orar. Eu fechei os olhos rindo. Rindo. Tirando sarro. E daí foi indo. Num dado momento da oração, eu era crente. Eu não sei explicar. Algumas pessoas se convertem aos poucos. Eu não fui assim. Eu fui tipo miojo. 3 minutos, rapidão. Tá ligado? Instantâneo. Não, o Todd não é instantâneo. O Todd, você vai fazer um Todd hoje, ele vai ficar com as bolas até você ter 90 anos. Tá entendendo? As bolas de chocolate. Tem que ter um liquidificador de 5.000 watts, tipo um chuveiro para quebrar aquele chocolate ali. Mas eu não. Então assim, foi instantâneo. Aí quando foi do dado momento, eu não sei explicar. Essa transição foi apagada da minha memória. Eu estou rindo, aí parece que eu apaguei, e eu acordei, e eu acordei não me convertendo. Eu acordei convertido. Eu não sei explicar isso aí. E daí na minha cabeça eu estava assim, são uns trouxas esses crentes. Aí no outro momento eu estava assim, como que eu vou explicar que eu sou crente? Foi bem assim. Como que eu vou explicar em casa para minha mãe que eu sou crente? Assim. Esses crentes idiota, tudo trouxa, como que eu vou explicar que eu sou crente? Foi assim. Eu estava rindo, eu estava zombando, eu estava tirando sarro, não tinha música para emocionar, não tinha nada, mas Jesus entrou naquela sala e me salvou em 1998. Eu tinha 15 anos, naquela época a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque Jesus entrou lá. Eu não venho de família de crente, gente. Minha família é tudo de não cristão. Não sou filho de pastor. Minha mãe não lia os salmos antes de eu dormir. Me ensinou lá a oração do Pai Nosso. Mas também me ensinou a da Ave Maria também. Que até hoje eu sei aquela droga de cor. É bom, se um dia vocês me demitirem, eu consigo ter um trabalho na Igreja Católica. Não, tô brincando. Sou casado. A questão é que Jesus busca. É que Jesus procura, é que Jesus vai atrás, é que Jesus ama, é que Jesus cuida, é que Jesus nos traz de volta para o seu aprisco. Amém? Vamos orar?
Fica de pé. Vamos orar, Cauê. E depois que nós orarmos, vamos cantar gentilmente. Eu quero que você cante essa canção. Ok? Quero que você cante bem alto essa canção. Pai, obrigado porque o Senhor Deus nos busca. Porque o Senhor Deus nos ama. Porque o Senhor Deus está atrás de nós. Porque o Senhor Deus é um Deus que nos alcança quando estamos em pecado. Porque existe graça abundante no Senhor. Perdoa, Senhor. Cura, restaura. Transforma aqui essa manhã, Senhor. Que teu nome seja exaltado. Que teu nome seja glorificado. Que teu nome seja bendito. Exalta o teu nome, Senhor. Que o céu se alegre conosco. Que haja alegria no céu. Tamanho seja o arrependimento dentro da nossa alma. Obrigado, divino pastor, porque o Senhor é aquele que nos cuida quando nem mais nós nos cuidamos. O Senhor é aquele que nos ama quando nem mais nós nos amamos. Obrigado, Senhor. Quem é semelhante ao Senhor? Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Onde estaríamos agora, mortos, drogados, abandonados, tristes, angustiados, se não fosse o Senhor? Tu és o nosso tesouro, nos guarda, nos faz perseverar, porque os santos perseveram. Nós te agradecemos por tudo, te adoramos, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja.